E aí, turma, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui com o nosso amigo Samuel Gomes. E aí, amigo, beleza? Tudo ótimo. Vamos lá? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. É isso aí. Nós, semana passada, iniciamos o estudo da obra Futuro Espiritual da Terra. É o primeiro livro da trilogia Regeneração, cujos outros livros são Checkmate nas Sombras e A Decisão. Nós estamos fazendo uma série de vídeos para divulgar o trabalho do Samuel, não somente aqui no nosso canal YouTube, mas também no programa A Caminho da Regeneração, do nosso parceiro e amigo Rádio Boa Nova, tá? Vocês que estão tomando conhecimento com o trabalho nosso agora, podem ir no site da Rádio Boa Nova, ouvir os programas que estão lá. Já tem bastante tempo, né, Samuel? O nosso programa lá, acho que tem uns 3, 4 anos que a gente está lá fazendo esses vídeos, esses áudios. E agora aqui no nosso canal YouTube também, ok? A distribuidora também, né? Os livros. Ah, sim. Esses vídeos nossos, eles vão estar no nosso canal YouTube, no Facebook da Editora do For e também no Facebook do Samuel Gomes. É isso, amigo? Não, os livros também podem ser vendidos lá pela Boa Nova. Ah, sim. Tem a distribuidora Mundo Maior, ligada ao trabalho da Rádio Boa Nova, que também trabalham com a divulgação dos livros psicografados e autoral também do livro Samuel. Vamos lá, amigo. Dando continuidade ao estudo do futuro espiritual da Terra, hoje nós vamos iniciar no capítulo 1, que se chama Convocação para o Novo Ciclo da Terra. Eu vou dar uma avançada aqui na leitura e vou já começar um pouco mais adiante, quando André Luiz comenta o seguinte: entidades experientes e esclarecidas nasceram e continuam a nascer em todos os continentes para lançar as sementes do despertar espiritual da humanidade e também para fazer com que os homens busquem com mais intensidade a origem divina que permanece adormecida dentro deles. Então vamos dar uma paradinha aqui. Duas ações simultâneas, né? Entidades que estão começando a nascer para lançar a semente do despertar espiritual da humanidade e para fazer os homens buscarem com mais intensidade a origem divina. Isso quer dizer que nós não estamos buscando, né, Samuel? Estamos buscando porque o convite está sendo bem espalhado. Essas entidades, né? Então, o André Luiz escreve essa primeira parte de suas recordações. Ele vai, aí é uma palestra do Alberto, do mentor Alberto, né? Que Sim. introduz. E sabendo do processo regenerativo que ia passar nessas datas que nós estamos vivendo hoje, o que o plano espiritual fez na década de 60, 70? Houve um preparo maior para reencarnar um grupo maior de espíritos para terem esses dois níveis de responsabilidade. Um, para trazer a mensagem de renovação que em todas as religiões tem. Despertar da espiritualidade na humanidade. Isso, e o outro, convidar o homem a se interessar por eles. São os dois caminhos que a espiritualidade está tentando fazer junto a esse trabalho que foi iniciado com esse grupo de espíritos que os planos espirituais prepararam para esses momentos que nós estamos vivendo. Tanto é que nós estamos aí também inseridos no meio, provavelmente fomos preparados para isso tudo. Uma editora espiritual, como a editora do For e outras editoras que trabalham, tem esse compromisso espiritual de lançar sementes de consciência na mente de quem vai ler, né? Quantos trabalhos desses não foram projetados pelo plano maior para que a gente pudesse simplesmente materializar junto aos homens? E uma mensagem de um livro desse, quantas pessoas são tocadas? Sim. Muitas pessoas. Ressaltando aqui que a mensagem não nos pertence. Isso. Né? Pertence à espiritualidade. Você é o intermediário temporário da materialização desses ensinos. Nós, administradores temporários desse patrimônio, que vai ser transferido a outros corações, dando continuidade a esse processo aí. Samuel, quando foi que a gente poderia dizer que a regeneração começou na Terra? Com o despertar do Espiritismo, que veio... Codificação da doutrina? Isso, que veio colocar claramente ao homem quem ele é, Espírito. Então, quando Jesus fala assim, lá no Evangelho,
E eu vos enviarei um Consolador prometido que irá vos esclarecer sobre todas as coisas que eu vos tenho dito. Ou seja, que naquela época a gente não tinha condição de entender. Então a gente poderia dizer que 1800 anos depois da vinda do Cristo na Terra, ele determinou que o movimento da regeneração começasse? Isso, porque o que é regenerar? Voltar a ser espírito. O primeiro passo para isso é orientar o homem quem ele é, teoricamente. Isso já não estava acontecendo em algumas outras regiões do orbe antes de acontecer no acidente? coletivo. Ah, tá. Então a gente poderia dizer que a doutrina dos espíritos ela veio para poder pegar aquela parcela da humanidade que estava mais distante desses conhecimentos espirituais, que era mais porque isolado. Os hindus e outros lá mais já tinham. Isso era mais isolado, era grupos específicos. A mensagem espírita atingiu principalmente o Ocidente, que precisava de uma orientação racional que acompanhasse o desenvolvimento da ciência. Entendi. Então, aí não tem como. Aí tem os aspectos espirituais, tem os grupos espirituais e, automaticamente, com o Espiritismo veio a abertura para atingir uma leva de espíritos que não teriam essas condições. Então a Terra já está no movimento regenerativo há mais de 150 anos. Sim, porque o primeiro passo é teórico. É uma preparação no campo da razão, da informação. Agora que nós estamos assentando uma fixação desses valores por dentro. Muito bem. Samuel, E muitos expositores, muitos espíritos nasceram para fazer reflexões nesse sentido aí. Né? Não só no movimento espírita, mas em todos os lugares. Eckhart Tolle, Deepak Chopra. Então, o Dalai Lama, Krishna, muita gente veio já preparando, mas o Espiritismo veio trazer uma mensagem àqueles que realmente precisavam de uma orientação diferenciada da religião só tradicional, simbólica, né? E chegou. Quantas pessoas, excetuando as religiões mais tradicionais, mais fechadas, o movimento católico, por exemplo, tem uma adesão muito grande ao pensamento reencarnacionista, ao pensamento da doutrina. Sim. Apesar de um censo lá, a resposta do censo, qual a sua religião? A pessoa fala assim, é católica, por exemplo. Mas compartilha alguns os princípios de reencarnação, os valores, né, morais que a doutrina espírita prega, a pessoa só não vai falar ali no censo. E nós vamos encontrar o que a doutrina, os princípios básicos da doutrina, eles estão presentes em várias religiões. Mas precisaria chegar nesse grupo, né? Mesmo os mais fechados, eles têm que estudar muitas vezes os princípios da doutrina para criticá-los. Então tem um certo contato uma via. Uma abordagem tangencial. A ciência hoje cada vez mais caminha para a destruição da matéria, né? Hoje não se fala mais de matéria, hoje se fala em energia. Então tudo caminha na direção desse encontro com a essência. E é interessante você comentar isso porque a gente vai perceber aí vários aspectos no campo da medicina hoje, do tratamento magnético com imposição de mão de todas as religiões. Então, a abertura de novas visões, né? Então, vamos lá. Mais adiante aí, nós vamos perceber André Luiz trazendo aqui a fala do mentor Aurélio, igual você comentou. Ele fala o seguinte: cada um de nós precisa comprometer-se com o trabalho de edificação espiritual a fim de desenvolver qualidades que carregamos para a mutação dos cérebros físicos, uma vez que ao despertar nosso potencial, provocamos alterações em nosso perispírito e corpo físico. Aumentaremos assim o percentual de uso da mente, aparelhagem delicada e eficiente, projetada pelos técnicos da evolução para a manifestação do espírito e de suas qualidades de inteligência capaz de criar e transformar o mundo à nossa volta. Então nós estamos nesse processo aí de expansão. Na verdade, essa palestra foi feita na década de 70, porque o Ulisses ia reencarnar. Eles seriam esses agentes, né? Eles quem? O pessoal? Os espíritos que iam nascer. Tá bom. Que foram convocados. Então, não só no nível de divulgação, de chamamento, outros fatores, por exemplo, o potencial mental do ser humano aumentou demais, em vista do que era. Capacidade de inteligência, essas inteligências novas estão brotando,
né? Apesar de sempre existir, mas a rusticidade e as limitações eram muito maiores no passado do que hoje. Então eles vieram implementar muitas coisas diferentes, além do chamamento e a convocação espiritual. Interessante você falar que logo a seguir ele comenta o seguinte: novas disposições, capacidades adquiridas, fenômenos extraordinários e menor necessidade de exigências biológicas mudarão as condições da vida humana, anulando todas as características que contenham vestígios de animalidade. Isso acontecerá tanto em nível emocional quanto físico, pois serão modificadas as necessidades alimentares, os interesses sexuais, as atividades de violência nas conquistas exteriores e as posturas nas relações afetivas, que refletirão os sentimentos da abnegação e da doação pura, nos quais a caridade será a principal característica no trato entre as pessoas e as atividades do cotidiano. As paisagens de dor e mendicância desaparecerão das ruas e praças, e as instituições educativas farão com que a dignidade humana espiritualizada, que existe hoje nas colônias e cidades espirituais superiores, seja refletida na Terra, influenciando diretamente a existência material. As mudanças estão acontecendo socialmente, a implementação de projetos, a gente vê muito crescimento nesse sentido. As pessoas estão na rua ainda? Estão, mas tem muito já projetos de acolhimento, projetos de tentar tirar as pessoas da rua, e hoje... E em muitos países isso não tem mais também, né, Samuel? Já, porque tem o compromisso, tem esse compromisso com a regeneração, que é mais externo. No Brasil, a regeneração ela tem que ser pautada na moral. Samuel, as instituições educativas farão com que a dignidade humana espiritualizada que existe hoje em nossas colônias e cidades espirituais superiores seja refletida na Terra, influenciando diretamente a existência material. Como é que é isso? Você vê, hoje já existe um trabalho que era desenvolvido no plano espiritual, de acolhimento das pessoas sofridas, preparo reencarnatório. Tudo isso no centro espírita, por exemplo, já existe. A pessoa entra no centro, recebe um tratamento espiritual. Tudo que tinha no nosso lar, por exemplo, hoje é materializado na Terra. Quantos centros espíritas tem no Brasil? Ah, não sei te dizer não, mas eu sei que milhares. Isso, então olha isso sendo aplicado. Então, materializou. As ações do plano espiritual estão materializando em todos os lugares no cenário da vida. E não é só aqui não, porque a reiki, quantos atendimentos espiritualizados, meditação, a coisa é muito ampla em si, né? Então, o que acontecia no plano espiritual vai acontecer no plano físico. E nesse caso, teve uma vez num programa nosso aqui, Samuel, que você falou que com a limpeza espiritual do umbral, com a retirada daqueles espíritos extremamente maus do umbral, das trevas, o umbral ele refletiria o ambiente de amparo e tratamento do Ministério da Regeneração de nosso lar, é isso mesmo? Porque se a gente olha a medicina na Terra hoje, é isso. O Ministério do Auxílio, ele é muito vivo já, com os tratamentos, tudo que tem lá no nosso lar, né, tudo que tem nas colônias está acontecendo no planeta Terra de forma cada vez mais materializada. Gente, isso que o Samuel está falando é muito importante. Vejam bem, de alguma forma, já na nossa sociedade terrena, recursos que a gente tomou conhecimento de que existem em nosso lar já estão sendo disponibilizados, não só através de centros espíritas, né, Não, de todas mas as de áreas. todas as áreas, de todas as religiões. A reencarnação, né? Jesus falou que era uma ciência material. Hoje, a reencarnação, a única coisa que os espíritos fazem é introduzir o espírito no corpo. A medicina acompanha o desenvolvimento fetal. Eu lembro do grupo no livro do Segismundo, da reencarnação do Segismundo, Missionários da Luz, o espírito ficava acompanhando. O que o médico hoje faz, o espírito ficava acompanhando, né? Porque não tinha ultrassom. Então quem fazia esse trabalho eram os espíritos de apoio. Eles acompanhavam se o bebê ia ter desenvolvimento, se ia ter algum problema
né? Intuir alguém do lado, ó, está acontecendo uma interferência, né? Agora não, quem faz isso é o homem terreno. Quem faz a reencarnação na sua 80%, quem monitora o processo reencarnatório? É o homem. A medicina foi hoje delegado para a matéria. até a gestação Isso é in vitro, interessante. até a gestação in vitro, Interessante isso. intervenção cromossomial, tudo isso é reencarnação. Então quem está fazendo o trabalho do plano espiritual é a gente. Isso é bom, né, Samuel? Já melhorou bem então. Vamos lá. Interessante aqui, falando sobre a reencarnação de Lísias, porque nesse primeiro capítulo nós vamos perceber que Lísias, que foi o companheiro e amigo do André Luiz no livro Nosso Lar e ainda presente em algumas obras ao longo do trabalho da série André Luiz, né? Ele prepara e reencarna nessa parte aqui da obra. Então, isso que está sendo discutido aqui, de alguma forma, na reencarnação de Lísias, ele já vai usufruir dessas alterações do corpo físico, dessa amplitude aí da questão dos benefícios. Mais adiante, aí nós já vamos ver aqui o Albério comentando o seguinte: os ensinos evangélicos já não serão encontrados em livros, e sim na manifestação natural dos seres encarnados, pois nos transformaremos em evangelhos vivos, trazendo sua divindade como essência do nosso ser, a espalhar-se para todos os recantos do globo. Benditos todos aqueles que escolheram nascer nesse momento de exemplificação e testemunho, aproveitando a abençoada oportunidade de edificar o reino dos céus prometido por Jesus. Samuel, alguns companheiros comentam muito que reencarnar em período de transição, onde o nosso mundo sai de provas e expiações e entra para a regeneração, a gente sofre um envolvimento triplicado de acontecimentos e mudanças que ocorreriam numa reencarnação fora do período da regeneração. Mas que, em compensação, o suporte espiritual também é triplicado. Alguns companheiros até brincam que num período de transição igual a Terra está vivendo, uma reencarnação vai por 3, por exemplo. Provavelmente o que você ganha de valor, de experiência é muito rico. É porque realmente a pressão é maior, Samuel? Não é só a pressão, as possibilidades se ampliam. Olha o nível que nós chegamos. Imagina o Evangelho de Jesus sendo lançado pelos apóstolos. O que nós temos hoje é a materialização do Evangelho, que seja mais superficial, mas não importa. Hoje é muito mais vivenciado o Evangelho do que na época do Cristo. A casa do caminho para arregimentar valor, aquilo para ser sustentado nas encarnações posteriores, as conquistas, né? Apesar da Igreja Romana adaptar-se, né? Ela estava perdendo seus poderio, né? Seu poder, ele teve que fazer o quê? Introduzir o Evangelho, o Evangelho de Jesus. O cristianismo para unificar seus politicamente. Valores. Então, mas aí surgiu o movimento de... Mas você vai chegar na época do Lutero, na época daquela... Você não encontrava o que o Evangelho tem hoje no mundo, não. Hoje é uma materialização completa dos valores, a sensibilidade de auxílio, a caridade. Hoje nós temos uma vivência evangélica bem acentuada no planeta Terra, a nível de repetir o que Jesus fez. Talvez nós não tenhamos um sentimento do que Jesus sentiu, mas a repetição e a conquista dos valores do Evangelho é muito clara. Então, as crenças que norteiam as atitudes humanas nesse momento, elas estão muito mais próximas da proposta do Cristo do que muitos de nós podemos imaginar. Isso. Mesmo que a gente não tenha a consciência de que esse modelo de vida que nós estamos tratando está dentro desse contexto, dessa proposta. Né? Muito mais materializado. E muitos de nós não temos a noção de que nós somos o Evangelho vivo. Isso. Ou seja... Querendo ou não, você tem pode ser precário algumas vezes o atendimento do SUS, mas onde se ouviu na história da humanidade tanta perspectiva de auxílio nesse sentido? Médico, de amparo, né? O descaso com o sofrimento humano era muito grande. Na época de Jesus tinha buraco para leprosos, os doentes não podiam transitar na cidade.
para que hoje nós tenhamos leprosários, nós tenhamos um tantão de instituições que acolhem o sofrimento humano, é a conquista do Evangelho de Jesus. Acolhe, trata e reinsere no contexto social. As dificuldades da saúde é muito grande ainda para chegar na população, mas hoje os benefícios são muito amplos. Muito amplos. É interessante você comentar isso aí, Samuel, porque assim, o pessoal olha, faz uma análise de uma forma bastante superficial de que a estrutura social humana está cada vez pior. Mas eu já comentei isso aqui nos nossos programas e gosto de trazer esse exemplo, porque ele está na obra Há 2000 anos, que a gente citou aqui em outros programas. Naquela época lá, a gente vê narrado pela mediunidade do Chico, Psicografia de Emmanuel, que existia uma praça em Roma, se eu não estiver enganada, em que as crianças que eram filhos ilegítimos ou que nasciam com defeitos físicos congênitos, né, eles eram abandonados lá para morrer ao relento, por falta de cuidado. Né? E que existia um sistema da prefeitura, se é que eu posso dizer assim, um sistema político, em que a limpeza urbana passava recolhendo os que já tinham desencarnado, os que já estavam mortos, e deixava os que não tinham morrido lá, para esperar a criança desencarnar, seja por que motivo for, para depois ser recolhida. Hoje, qualquer criança que é abandonada e é descoberta, pelo menos aqui no Brasil a gente vê essa experiência, né? O mundo inteiro fica sabendo e o mundo inteiro quer aquela criança. Então, assim, a gente não pode falar que não melhorou. Isso mesmo, melhorou muito. Né? Nós estamos numa época de muitos extremos, por exemplo, esse pessoal refugiado de guerra, a dificuldade de abrir mão do nosso conforto para acolhê-los. Ainda há um contraste, mas é muito maior a perspectiva de transição de valores nesse sentido, né? Querendo ou não, já está tem que pensar como é que vai fazer para acolher essa turma. E alcança todos, né, Samuel? E isso não é só uma... Quando você comentou aí sobre a regeneração ter começado com a implantação e o surgimento da doutrina dos espíritos codificado por Kardec, né, em 1850 em diante, vamos dizer assim, para referência, nós temos uma mensagem psicografada por Chico Xavier e publicada no Reformador, isso no século passado, na década de 80, cuja autoria espiritual é do espírito Longinos. Longinos foi a reencarnação de Dom Pedro II aqui na Terra. E naquela época, de 80 para 90, ele psicografa por Chico comentando que a retirada e a limpeza espiritual da psicosfera da Terra, ela iniciou-se há 7 setenários antes da virada do século. Então, se a gente estava na década de 80 para 90, ele está falando que, olha, iniciou-se antes do ano 2001, por exemplo, que foi o primeiro ano dessa virada de século. Se nós fizermos a conta dos 7 setenários, que são 49 anos para trás, né, do ano de 2000, nós vamos esbarrar bem próximos do final da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, não tem nada mágico na regeneração, está tudo muito programado, né, Samuel? Está sendo estabelecida essa mudança, igual comenta aqui, ó, aí já é na fala do Clarencio com André Luiz, né? As lições desta noite foram proveitosas aos nossos corações e servirão de estímulo para não termos medo das programações reservadas às reencarnações em massas advindas de todas as colônias espirituais da Terra. Nosso objetivo é auxiliar nas transformações que já chegam ao seu ápice, na intenção de que esta manhã, que nasce agora para os homens, imprima para sempre suas qualidades nobres e que nem a sombra das trevas sejam vistas outra vez. Samuel, então recapitulando, esse livro aqui está falando da reencarnação de Lísias na década de 70. Isso quer dizer que de lá para cá, muitos espíritos preparando para reencarnar aqui. Já nasceram a leva de espíritos, na década de 60, 70, 80, nasceram os espíritos em levas para ajudar essa transição. Então aqui reencarnados, nós temos que fazer a nossa parte.
Provavelmente nós estávamos ali no meio. Vamos pegar a mão na enxada? Trabalhar, ué. Trabalhar. Nós temos que fazer. Cada um de nós que tem um pouquinho de consciência tem que operar um pouquinho. É isso aí, gente. Hoje a gente encerra por aqui e a gente se vê em breve nos nossos outros encontros. Desejando muita paz no coração de todos. Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus.